Coloque-se mesmo em pé. Vamos nos dirigir a Deus em oração para então iniciarmos o nosso estudo bíblico. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, as Tuas infinitas misericórdias, Deus, que foram demonstradas, que foram, Deus, aplicadas a nós. O Senhor que enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar e ressuscitar, ó Deus, para a nossa justificação. Te louvamos, Senhor, por este privilégio, ó Deus, amor do Senhor para conosco. Pedimos que o Senhor fale conosco no dia de hoje, ó Deus, por meio da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, entendimento, ó Deus, para a compreensão, ó Deus, de cada detalhe, ó Deus, da Tua palavra. A palavra que o Senhor inspirou para o nosso ensino, correção, educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Renova a nossa fé, firma, ó Deus, a nossa fé no Senhor Jesus, por meio da Tua palavra. É nos merecimentos de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, podem se assentar? Vamos abrir o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20, versos 19 a 23. João 20, 19 a 23. Se já achamos, então, eis a leitura da palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Meus irmãos, esse é o nosso texto para o estudo bíblico do dia de hoje. E esse texto está inserido no capítulo 20, mas antes então de a gente adentrar ao estudo aqui, propriamente dito, a interpretação do texto e aplicações, vamos então fazer aqui um panorama, né, montar aqui uma estrutura para nós encaixarmos esse texto, né, a fim de nós encaixarmos então esse texto, situamos esse texto no na estrutura que João então vai aqui apresentar. Sabemos que esse evangelho foi escrito por João, isso é tranquilo, vocês sabem muito bem. E ele então, João vai dividir esse texto em dois grandes blocos, do capítulo 1 até o capítulo 11. João então vai apresentar aquilo que são os sinais de Jesus Cristo. Ele vai apresentar aqui vários sinais do Senhor Jesus Cristo, e a ideia é mostrar que que Jesus é o Cristo e que o povo então possa então crer nesse Cristo que foi prometido no Antigo Testamento. Tem várias alusões ao Antigo Testamento e a ideia dele mesmo é essa. É então mostrar para as pessoas que Cristo é o Senhor. Ele provavelmente tenha escrito esse evangelho quando estava em Éfeso, pastoreando lá a igreja em Éfeso. E a segunda grande parte é do capítulo 12 até aqui o capítulo 21. E esse, então, nosso texto está nesse segundo bloco, do 12 até o 21. E nesse trecho aqui, do 12 até o 21, ele vai trabalhar vários assuntos. No 12, a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus Cristo vai estar somente com os seus discípulos, lhes instruindo, ensinando eles, falando de que ele haverá de morrer e que ele haverá de ressuscitar. O capítulo, por exemplo, 14 até o capítulo 16, é um capítulo, até o 17 mesmo, né? É um capítulo, vamos dizer assim, de
meio que dá para ver um pouquinho de tristeza da parte dos discípulos. E Jesus vai falar mesmo isso aí. Eu tenho dito isso, e vosso coração se entristeceu, mas não se turbe o vosso coração. Ele vai dizer, então, de que ele vai voltar, vai dizer que um pouco me vereis, e um pouco não me, um pouco não me vereis, e outro pouco me vereis outra vez. Então, os discípulos ali, Jesus preparando os discípulos para aquilo que é o culminar, né, o ápice do seu estado de humilhação, que é então a crucificação. Tendo então sido crucificado no capítulo 20, no capítulo 19, tendo sido crucificado, morto, e aí então esses discípulos que passaram cerca de 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, e agora estavam sem nenhum mestre. Agora eles estavam sem mestre nenhum, né? Imagina você andando com aquele que se diz ser o Cristo, e depois então de muitos anos andando junto, aí então ele é morto, e é morto por quem? Ele que fez vários milagres, ele que fez vários sinais miraculosos, mas ele é morto pelos soldados romanos. Veja, meio que o nosso mestre morreu por eles, né? Ou morreu pela mão dos soldados romanos e tudo. Mas nós sabemos que essa morte foi decretada por Deus. Jesus já havia falado dessa sua morte muito tempo atrás. Então, no capítulo 19, Jesus morreu. A luz deste mundo morreu, né? A luz deste mundo morreu. O capítulo 20 aparece então a luz deste mundo, ele volta, ele levanta-se sobre o túmulo, levanta do túmulo, e aqui então começa a nossa alegria novamente. Começa a mensagem de alegria, de esperança para os discípulos de Cristo Jesus, de que aquele que morreu, ele não vai permanecer para sempre na tumba, como ele mesmo já dizia, e como o Antigo Testamento também já falava. Então, no capítulo 20, no primeiro versículo, nós encontramos então o anúncio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, do 1 até o verso 18, vemos então Jesus ressuscitado. João nos conta que Jesus havia ressuscitado, e ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E aí, pelo menos no Evangelho de João, aqui nesse texto que eu disse, Maria Madalena se encontrou com o Senhor Jesus. Os outros evangelhos vão dizer que também Pedro se encontrou com Jesus, os discípulos estavam a caminho de Emaús, lá em Lucas 24, também se encontraram com Jesus, mas nunca todos os discípulos, em um só encontro, haviam visto o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E agora o nosso texto, então, é a primeira menção, é o primeiro registro, é o primeiro encontro de Cristo com os seus discípulos após ele estar, então, ressuscitado. Então, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos aqui esse nosso texto, debaixo desse tema aqui, a aparição do Cristo ressurreto. A aparição do Cristo ressurreto. Aparição é aparecer, né? O verbo aparecer. Então, aparição. Esse Cristo que ressuscitou já apareceu para Maria individualmente, e agora então vai aparecer para todos os discípulos de modo coletivo, depois dele ter ressuscitado. É claro, todos os discípulos, menos Tomé, porque se você tem lido a Bíblia, você sabe que Tomé não estava nesse encontro aí, né? Posteriormente, depois, Jesus vai aparecer. Posteriormente já é depois. Posteriormente, Jesus vai aparecer para todos os discípulos, incluindo já Tomé. Vamos então dar uma olhada então nesse nosso texto, o que ele vai dizer. Olha, ao cair da tarde daquele dia, então João situa essa aparição do Cristo ressurreto, que é ao cair da tarde daquele dia. Qual dia? Ele vai explicar isso aqui, o primeiro da semana. Olha lá João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a porta estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já vai mostrar ali então a ideia de que o túmulo
de Jesus estava vazio. E Maria Madalena vai testemunhar isso aqui. Então, a dizer que ao cair da tarde, veja, Maria Madalena foi para o túmulo quando era quê? Quando era madrugada. Então, na madrugada do primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena correu para o túmulo. Não sabemos se Maria Madalena, então, se lembrou das palavras de Jesus de que ele ressuscitaria no terceiro dia, por isso correu para lá. Não sabemos ao certo, mas sabemos que ela correu para lá. Então, veja, o nosso texto vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, qual dia? O primeiro da semana. Então, veja, Maria Madalena foi na madrugada, mais tarde, né, não sabemos que horas, pelo menos, vamos dizer que depois já da madrugada, no dia aí, depois Jesus aparece para Maria Madalena no verso 11 até o 18. E agora, ao cair da tarde, é que João está, então, situar essa aparição do Senhor Jesus Cristo. Ao cair da tarde, o primeiro dia, o primeiro da semana. Veja, até aqui já é uma coisa interessante para nós percebermos. Os evangelhos, na verdade, toda a Bíblia, quando for narrar alguma situação, se ele te dá detalhe de alguma coisa, preste atenção. Porque, geralmente, por exemplo, você tem lido a Bíblia, muitas das vezes, quando está se narrar alguma coisa, vai dizer, olha, num certo dia, em uma dada hora, em um dado lugar, não detalha qual dia, qual hora, muitas vezes nem qual pessoa. Mas aqui ela ao falar, então, ao dar o detalhe, qual é aquele dia? Porque ele poderia muito bem dizer que, ao cair de tarde daquele dia, qual dia? Nós já sabemos que é o primeiro dia da semana. Mas aqui ele enfatiza o primeiro dia da semana. Por que ele faz isso? Veja, João está a escrever este evangelho muito tempo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. João está escrevendo esse evangelho muito tempo depois dos 4 evangelhos já terem sido escritos e muitas cartas do Novo Testamento também já terem sido escritas. João está escrevendo esse evangelho numa altura em que a igreja já estava cultuando, já estava doutrinando os seus membros. Então, parece que João está fazendo coro, né, com o restante dos escritos do Novo Testamento, bem como a prática da igreja primitiva de quê? Da valorização do primeiro dia da semana. João, então, está aqui de maneira a enfatizar o dia que Jesus apareceu, indicando que é o dia da ressurreição, já está mostrando, então, que este dia é diferente dos restantes dias. Mas vamos ver, então, aqui o que ele vai dizer. Vamos ver aqui o que ele vai dizer, então. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veja, neste dia, ao cair da tarde, neste dia, no domingo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao cair da tarde, os discípulos estavam trancados, né? Eles trancaram as portas da casa. Esse termo no plural, o substantivo porta no plural, possivelmente dá a ideia de que talvez no lugar onde eles estavam, então tinha a porta, vamos usar o termo porta do quintal, e a porta que dá acesso ao lugar onde eles de fato estavam. Então pode ser que seja portas nesse plural, então indicando trancar a porta do quintal e a porta que dava acesso onde eles estavam. Ou então pode ser que possa dar a ideia de que no passado, então tinha a ideia de 2 portas. Eu ainda não vi isso aqui no Brasil, pelo menos nos lugares onde eu fui. Onde tem então 2 portas, são 2 portões então unidos, né? Então eles vão trancar um lado e o outro lado. Então pode ser então também essa ideia aqui, não sabemos ao certo, mas são então as portas que estavam então trancadas, onde as portas que estavam trancadas. Ela aparece aqui na casa onde eles estavam. Nós não sabemos se de fato foi uma casa, né? Essa parte aqui de casa foi uma ideia dos tradutores em colocar aqui casa, porque no texto grego não aparece casa, é só trancada as portas, né, onde estavam. Então, não sabemos qual é o lugar onde eles estavam, mas eles estavam, então, com a porta trancada. Qual é o motivo deles trancarem a porta? Ela que vai dizer, com medo dos judeus. É claro que estão com medo dos judeus. Se os judeus tiveram a coragem e conseguiram prender
prender, julgar, açoitar, crucificar e matar o seu mestre, quanto mais os discípulos. Se o mestre foi preso, então os discípulos é melhor tomarem cuidado, porque eles podem ser o próximo, não é isso? Então eles estavam com bastante medo, eles estavam com medo dos judeus, por isso eles trancaram as portas do lugar onde eles estavam, então, com medo dos judeus, com medo de que os judeus, de que eles fossem os próximos da lista, já que eles são discípulos de Jesus, daquele que morreu, matamos o mestre, vai que esses continuam com a doutrina que Jesus ensinava. Então, pode ser que nós sejamos os próximos. Então, eles então estavam trancadas, a porta então estava trancada. Agora veja, essas portas trancadas, João vai dizer, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. As portas trancadas, olha como João está construindo a narrativa. As portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio. Uai! O que está acontecendo aqui? Jesus ressuscitou, tudo bem, aqui capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 20 já fala disso, ele aparece para Maria Madalena. Agora o Jesus que ressuscitou, veio, apareceu, né? Ele veio, pôs-se no meio deles, mas as portas estavam trancadas, como Jesus passou? Algumas respostas, algumas possíveis respostas que são dadas para esse verso aqui. Alguns vão dizer que Jesus Cristo, né, lembra lá os dois discípulos do caminho de Emaús? Quando eles se encontraram com Jesus, depois de muita conversa, eles perceberam que, de fato, que era aquele Jesus, então, o que eles fizeram? No mesmo dia, eles voltaram, já era tarde, eles voltaram para Jerusalém, a fim de contar para os discípulos. Alguns vão dizer que Jesus Cristo, enquanto esses discípulos entravam, né, eles abriram para esses discípulos entrar, enquanto esses discípulos entravam, Jesus também entrou. Meio que, deixa aqui aproveitar, né? Está aberta, então deixa aqui aproveitar. Uns vão dizer isso. Outros vão dizer que Jesus Cristo entrou pela janela. As portas estavam trancadas, mas a janela lá estava aberta, então Jesus entrou pela janela. Outros vão dizer que Jesus entrou pelo telhado. Se lembram que muitas vezes Jesus estava numa casa e colocavam enfermos sobre o telhado? Então vão dizer que Jesus entrou sobre o telhado. Lembrem que as construções de hoje é diferente das construções no tempo passado. No tempo passado, os telhados não eram como esse aqui, que é impossível a gente entrar, a não ser que faça uma perfuração. Lá era muito fácil poder, então, entrar. Alguns vão dizer isto aqui. Mas, certamente, essas respostas não batem. Não batem. Primeiro que João não fala disso aí, porque se fosse esse caso, João poderia muito bem falar. E, pelo outro, o fato de João enfatizar que as portas estavam trancadas, então Jesus não pode ter aproveitado os discípulos de Emaús que estavam a entrar e ele também entrar. Não, senão João contaria. Sobre o telhado e sobre a janela também descartamos essa mesma resposta. Outro grupo vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo, então, aqui, o que aconteceu? Que a ressurreição, de que Jesus Cristo, com a ressurreição, dava a ele um poder tal que as duas naturezas, então, poderiam ser comunicadas. Havia, então, uma fusão das duas naturezas. Ou seja, a natureza humana poderia receber os atributos da natureza divina. Por isso aqui, então, Jesus poderia entrar. Ele é Deus. Ele é homem, sim. Mas como ele é Deus, então, a natureza divina pode se fundir, pode comunicar os atributos, as qualidades da natureza para a natureza humana, e por isso, então, ele pode entrar tranquilamente. Esse entendimento também é errado. Se você estava a pensar, uau, essa é a resposta certa. Não, está errado. Está errado. Nós sabemos biblicamente que Cristo Jesus é uma pessoa com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Mas nós sabemos que essas naturezas não se confundem nem se fundem. A natureza humana não passa para a natureza divina os atributos, nem a natureza divina
passa atributos ou qualidades para a natureza humana. É uma só pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Como entender isso aqui? Isso é a aula de cristologia, não é nosso assunto aqui. Mas de falar, então não há essa comunicação. Também está errado. A outra resposta, e é a que nós vamos dar por certa, é então de que como isso aconteceu? Isso aconteceu por um ato milagroso, por um ato miraculoso de Cristo. As portas estavam fechadas e Jesus passou, e nem a primeira vez, aqui pode ser que seja a primeira vez, né? Mas depois, quando ele aparece com os discípulos e Tomé já presente, ele também novamente entra com as portas fechadas. Então, é um ato miraculoso de Cristo. Isso certamente enfatiza o poder de Jesus Cristo. Tá, né? Mas como aconteceu se ele era corpo, se ele ressuscitou com corpo? Veja, Jesus não ressuscitou apenas em espírito, para poder passar as portas fechadas. Jesus ressuscitou como ele é, homem, Deus. Então, tinha o corpo sim, mas como isso se deu? É mediante o ato miraculoso de Jesus Cristo. Nós não temos explicações racionais para dizer isso. Ele passou. Ele passou. Essa resposta satisfez você? Olha, essa resposta clareou você? Com certeza, na tua mente não vai entrar bem, mas é mesmo assim. É mesmo assim, eu não tenho muito o que explicar além disso aqui. Por isso é que nós somos cristãos e um dos elementos importantes no cristianismo, nosso ato religioso é o quê? Fé. A palavra diz e acontece. Jesus andou sobre os mares, sobre as águas. Como entender isso? Jesus transformou água em vinho. Como entender isso? A Bíblia falou, eu creio. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Mas o fato aqui é que, sendo homem e Deus, um pouquinho mais complicado, né? Mas ele pode fazer isso aqui. É um ato miraculoso de Jesus. E quando Jesus apareceu, então, para eles, disse o quê? Paz seja convosco. Olha, a primeira coisa que Jesus falou, paz seja convosco. Vocês se lembram que no princípio desse texto, os discípulos estavam com portas trancadas por causa de quê? Podem falar, esse é estudo bíblico. Por causa do medo dos judeus. E a primeira coisa que Jesus vai falar para eles, assim que ele entra, é o quê? Paz seja convosco. Ou seja, não temam. Não temam, meus discípulos. Paz seja convosco. O que essa paz quer dizer? Alguns vão dizer que essa paz é a saudação comum, diária, dos judeus. Então, os judeus eles se saudavam diariamente, essa era uma saudação comum, diária, entre os judeus, aparecendo ali, Shalom Adonai. Né, dizendo paz do Senhor, né, declarando então a paz para as pessoas. Então era uma ideia de dizer, meio que rogando que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida e que dê a felicidade. Então essa era a saudação. Mas parece que não seja simplesmente aqui esse emprego que Jesus está fazendo dessa saudação. Jesus não está a usar apenas meramente uma saudação comum dos judeus de dizer Shalom Adonai, paz do Senhor. Não meramente, não meramente. Por quê? Porque Jesus ele repete essa saudação 2 vezes. Se você prestou atenção na leitura, no verso 21, ele também vai dizer, paz seja convosco. Então, ao repetir 2 vezes, ele está mostrando a importância disso. Não é apenas uma saudação, ele já saudou uma vez, como vai saudar outra vez? Você chega aí para a igreja, irmão, bom dia. Aí ele responde, depois, irmão, bom dia. Vamos falar, que chato, né? Então, não é uma saudação comum. O que Jesus, então, está querendo dizer aqui com isso? Vamos lá para João capítulo 14, no verso... 14, deixa aqui ver. Verso 27. João 14, 27. Diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Viste, os discípulos estavam ali atemorizados. E Jesus, antes mesmo de ter morrido, ele já estava dizendo, confortando os discípulos, eu sei que eu vou morrer, essa notícia é triste para vocês, mas eu vos deixo a minha paz vos dou.
não as dou como o mundo as dá. Não se atemorize o vosso coração. Então, Jesus falando da paz dele, da paz que ele vai dar para os seus discípulos. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus também diz isso aqui novamente. Veja, na escritura que nós falamos do Evangelho de João, dissemos que do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus está a instruir os discípulos, está a confortar os discípulos ao que vai acontecer, que é a sua morte. No verso 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passaste por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus já falando da paz que ele vai dar para os seus discípulos. E aqui, então, entendemos que Jesus Cristo está a mostrar para eles, está a apresentar para eles a paz que ele havia prometido para eles. Jesus disse que eu vos dou a minha paz. Não se turbe o vosso coração, eu vos dou a minha paz. Então, não é uma mera saudação apenas, de que Deus te abençoe, de que Deus te dê a felicidade e a prosperidade, mas é a paz conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Essa saudação, paz seja convosco, é a continuação daquilo que Jesus já havia dito lá enquanto estava crucificado. Em João 19, ele vai dizer no verso 30, está consumado. Está consumado. Então, veja, olha mais ali, Romanos capítulo 5, verso 1. Ele vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós temos paz mediante a justificação. Como se deu essa justificação? Olha o capítulo 4, verso 25, lá um versículo acima do capítulo 1. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E aí, então, Paulo continua. Justificado, pois, ou seja, portanto, uma vez justificado, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Agora já não somos mais inimigos de Deus, já não temos mais dívida para com Deus. Nós temos paz com Deus. E essa paz é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está a comunicar essa paz que lhe custou a vida, essa paz que foi mediante o sacrifício vicário dele na cruz do Calvário. Então é isso que Jesus aqui está a comunicar. E aí então Jesus continua. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Veja, depois de Jesus comunicar a paz a eles estavam com medo, Jesus comunica a paz, e depois então Jesus mostra para eles as mãos e o lado. Aqui, meus irmãos, Jesus está a mostrar a prova da sua ressurreição. Aqui Jesus está a mostrar que ele não é um espírito, não é um fantasma. Ele é o Senhor que morreu. Aquele que é Deus, mas que também é homem. Ele é o Deus homem. O que ressuscitou não apenas, não em espírito, como dizem os liberais, que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Não, mas que ressuscitou no corpo físico. E aqui, esses lados que ele mostrou, essas feridas da crucificação, é para provar que é ele. Não é um espírito, não é um fantasma, e muito menos é um impostor. Porque poderão dizer, esse é um impostor que apareceu ali, e dizer que ele é o Cristo, né? Lembra que lá em Mateus 24, ele me vai dizer, cuidado, muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, não é? E aqui, Jesus está a mostrar que não, ele não é impostor. Ele é o próprio Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Veja, há uma diferença aqui que precisa ser notada. Os que morreram na cruz do Calvário, geralmente as pessoas que morriam, eles eram crucificados, né? Então, creio que era prego, né? E passava sobre as suas mãos e sobre os seus pés. Aqui,
João não vai falar dos pés, vai falar apenas que Jesus mostrou as mãos, né? Mostrou as feridas nas mãos. Mas lá em Lucas 24, ele vai falar que Jesus também mostrou os pés, mostrou as mãos e os pés. Que Jesus mostrou as mãos e os pés. Olha lá, Lucas 24. Lucas 24, verso... Vamos começar do verso 36. E veja, isso é um contexto, é o mesmo contexto, veja ali. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. É aquilo, né? Portas fechadas. E lhes disse: paz seja convosco. Veja lá. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Jesus, né? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus, ao mostrar essas feridas aqui, né, João aqui vai mostrar apenas as mãos de Jesus, e lá Lucas vai falar que ele mostrou as mãos e os pés. Né? Não há contradição aqui, tá, né? Não há contradição. É porque existem 4 evangelhos e os 4 evangelhos têm ênfase diferente, cada um quer enfatizar alguma coisa. Então, esses 4, em vez de se contradizerem, elas se complementam as informações. Então, Jesus mostrou as mãos, isso que o João aqui vai apresentar, e Lucas vai dizer que ele também mostrou os pés, que é então o da crucificação, os sinais das feridas da crucificação. Olha, as pessoas que eram crucificados, né, um deles, por exemplo, se não morreu, né, poderia muito bem vir e dizer, olha, eu sou Jesus, está aqui o sinal. Mas veja, tem uma coisa também importante, que mesmo se alguém foi crucificado e não morreu, ou ressuscitou, e não é o Cristo, pelo menos ressuscitou e vai aparecer ele dizer que é Cristo, tem uma coisa importante que João aqui vai nos apresentar, que nenhum outro crucificado tinha. O que ele vai dizer? Lhes mostrou as mãos e o... O que vai dizer lá no versículo 20? Lhes mostrou as mãos e o lado. E o lado. Lado é a parte da nossa costela, né? E você se lembra lá em João, aqui mesmo em João, capítulo 19, olha lá no verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, além das feridas das mãos e dos pés, havia também um lado que foi ferido, que foi transpassado. Está a ver aqui que esse Cristo, esse que está aparecendo aqui, é o Cristo que ressuscitou. Não é um espírito, porque ele tem carne. E ele está mostrando as marcas da sua crucificação. E não é qualquer um outro que foi crucificado, é o mesmo Cristo. Porque estão aqui as provas de que esse é o Cristo que foi morto, mas que ressuscitou. Que foi morto, mas que ressuscitou. Portanto, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja, aqui essa conjunção, portanto, é importante. Veja, essa alegria dos discípulos foi quando estavam vendo. No grego, ela aparece no particípio. Então, alegraram-se os discípulos vendo ao Senhor. Ou seja, eles estavam atentos, continuavam olhando para o Senhor e meio que admirados e alegres. Olha aí a diferença. O texto começou dizendo que eles estavam trancados, estavam com medo dos judeus. Jesus aparece e comunica para eles paz que ele conquistou na cruz e na morte e ressurreição. E agora, esses discípulos já não estão com medo. Depois de verem que é Jesus, depois de Jesus provar para eles que sou eu mesmo, não é um espírito não. Vocês não estão alucinados, é eu mesmo. Eles então fazem o quê? Se alegram, vendo o Senhor. Eles continuavam olhando firmemente para o Senhor e se alegraram. Meus irmãos, vai algumas aplicações aqui para nós. A ressurreição é um ponto fundamental na fé cristã. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou.
E não ressuscitou apenas em espírito, como dizem os liberais, alguns da teologia liberal. Quem ressuscitou é o próprio Cristo. E ele ressuscitou com o corpo dele. Está aqui os sinais da crucificação. Com o corpo dele. Isso implica dizer que e isso aqui dá base para a nossa ressurreição também. Porque Jesus é a primícia dos ressurretos. O fato de Jesus ressuscitar assegura também a nossa ressurreição, de que nós também seremos ressuscitados no último dia, assim como ele foi ressuscitado. E assim como Cristo foi ressuscitado e a sua ressurreição num corpo glorioso, nós também seremos ressuscitados. O nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Cristo, como diz Filipenses 3, 21. Talvez você se pergunte, será que essas feridas continuam até hoje no corpo do Senhor Jesus? Eu acredito que não. Dê uma pesquisada, pelo menos, para olhar no Novo Testamento, e nenhuma parte vai falar de que essas feridas continuam. A única referência que fala disso aqui é Apocalipse 1:7, que vai falar, e todos que o transpassaram verão. Mas lá não está falando que Cristo continua com as feridas. Lá está falando de uma referência histórica, algo que aconteceu quando ele foi transpassado pela lança. Então, essas feridas aqui, esses sinais da crucificação, Jesus apareceu e mostrou para os seus discípulos, para eles crerem que é Jesus de fato. Quer saber de uma coisa? Você se lembra lá de Tomé? Abaixo depois, nos versículos que vão seguir, Tomé, quando contou, Tomé, nós vimos o Senhor, todos alegres, os discípulos a contarem para Tomé, porque Tomé não estava aqui. O que Tomé diz? Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar em suas feridas, de modo nenhum vou crer. Então veja como essas feridas são providenciais para crer. Mas certamente não precisaria disso aí, porque o Senhor veio e falou. Nós precisamos crer. Precisamos crer. A ressurreição é importante para nós, meus irmãos. Então, nos firmemos nesta mesma mensagem da ressurreição. Nunca tira dos teus olhos, né, esse entendimento, essa compreensão da ressurreição. Essa realidade histórica da ressurreição de Cristo deve estar bem guardada em nosso coração. Isso deve dar fundamento, crença, esperança e segurança das promessas bíblicas da ressurreição. Cristo, como as primícias, é a garantia de que todos aqueles que creem nele ressuscitarão e viverão para sempre com ele. Devemos crer nesta mesma ressurreição. Alguma pergunta até aqui? Não? Estudo bíblico é para perguntar, irmãos. Tem que perguntar, hein? Proibita, temos que levar essa turma aí para o MP, né? Para ver se dá uma sacudida para perguntar. Vamos então avançar à segunda parte. Até aqui então vimos Jesus aparecendo e mostrando as provas da sua ressurreição. E eles, discípulos, então estão alegres. Agora vamos então ver a segunda parte, que vai então do versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Por que Jesus repete? Já dissemos que isso é importante. Essa paz não é apenas uma saudação comum, né? É importante, está a comunicar a sua paz. E por que Jesus então repete, paz seja convosco? Olha, nós não sabemos ao certo o motivo dessa repetição. Podemos dizer que Jesus está a enfatizar esta comunicação, dessa paz que ele trouxe para os seus discípulos, que já havia prometido. Um autor chamado D.A. Carson, um estudioso do Novo Testamento americano, ele vai dizer o seguinte: de fato, talvez quando os discípulos ouviram pela primeira vez o Senhor, quando os discípulos ouviram pela primeira vez o Senhor ressuscitado pronunciá-la, não lhe deram muita importância. Quando ouviram a primeira vez dizer, paz seja convosco, não lhe deram muita importância, pois estavam admirados e exultantes para que sutilezas linguísticas os distraíssem. Mas a repetição da saudação, por fim, levaria os mais dados à reflexão entre eles, a lembrarem de que Jesus, antes da cruz, prometera deixar para eles a sua paz. Então, a ideia seja, esse autor propõe então que a ideia seja refletir aquilo que Jesus já havia prometido antes, os textos que nós lemos.
de que ele lhes daria paz. Então, essa repetição é proposital, porque eles estavam alegres e pensando, porque, olha, eles estavam olhando para o Senhor firmemente. E eles alegres, então, por o Senhor ter ressuscitado Jesus, repete para enfatizar que ele cumpriu a paz que ele havia os prometido, que ele disse que eu vos darei, deixo-vos a minha paz. E exatamente, bem lembrado. O fato de todos o abandonarem, também daria esse temor, né, e tudo. E Jesus então dizendo, paz seja convosco. O fato de eu abandonar é um pecado, não é? Então, paz seja convosco, comunicando a paz de Deus para com eles. Essa paz mediante a justificação pela morte e ressurreição de Cristo. Então, certamente, o perdão de pecados também para eles. Bem colocado, meu irmão. E veja, meus irmãos, até aqui o dia da ressurreição está sendo enfatizado. É por isso que domingo é um dia de celebração. Nós, quando vemos no domingo, nós não vemos para chorar a morte de Cristo. Nós vemos nos alegrando porque Cristo ressuscitou. Por isso, domingo é um dia de celebração, é um dia de adoração ao Senhor. Por quê? Porque neste dia nos lembramos de que Cristo ressuscitou. A semelhança dos discípulos. Antes estávamos sem esperança. Nosso rei morreu. Nosso mestre morreu. Mas agora já não. Agora nós nos alegramos. E alegremente, todos os domingos, nós viemos aqui para cantar ao Senhor que ressuscitou da morte para a nossa justificação. Jesus repetiu, paz seja convosco. E ele vai continuar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora então, Jesus, depois de comunicar para eles a paz, mostrar a prova de sua morte, mostrar que é ele mesmo, Jesus então vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Certamente aqui, Jesus está introduzindo um assunto que, Jesus está falando de um assunto que ele já havia introduzido no capítulo 17. Olha o capítulo 17, lá na oração sacerdotal, a chamada oração sacerdotal de Jesus. No versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, ali Jesus está a falar, a diferença é que, em capítulo 17, Jesus está a falar com o Pai, está a orar. Assim como me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. E agora aqui, Jesus está a falar com os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus aqui está a apresentar, está a dar aos discípulos a missão de continuarem aquilo que lhe foi dado pelo Pai para fazer. Qual a natureza dessa missão? É difícil entender. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. O Pai enviou Jesus para fazer o quê? O que o Pai enviou Jesus para fazer? Vamos lá, estudo bíblico, hein? O que o Pai enviou Jesus para fazer? O Pai enviou Jesus para morrer, para pregar as boas novas. Essa é a função do Senhor Jesus quando veio. É claro, aqui inclui também os milagres e tudo que ele fez, mas é pregação e ensino. Na verdade, são 3 elementos, né? Pela sua vida, para cumprir a lei em nosso lugar, para nos ensinar pregar as boas novas do reino, bem como também para morrer em nosso lugar. Então, seria para fazer 3 coisas, que seria cumprir a lei, que a gente chamaria de vida de Jesus, pregar as boas novas do reino, que a gente chamaria os ensinos de Jesus, e morrer, que a gente chamaria
as obras de Jesus. Né? As obras de Jesus. Esses são o que Jesus foi enviado pelo Pai para fazer. E Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Calma aí. Nós também vamos ensinar, viver a lei e morrer. Porque Jesus veio para morrer pelo mundo. Para a salvação do mundo. Será que nós também vamos morrer para a salvação do mundo? E vamos viver a lei também para o mundo? Não, é claro que não. Nosso pastor tem feito exposições em Gálatas e ele ficou, até agora acho que 3 sermões num só versículo, no versículo Gálatas 2:20, destacando de que nós morremos para a lei, de que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Então, descarta essa ideia, nós não vamos cumprir a lei para o mundo, tá, né? A outra questão de que morrer, ser crucificado, morrer em favor do mundo, para a salvação do mundo, nós também não fazemos isso. Nós não somos redentores do mundo. Só nos resta então uma opção. O que é? Pregar as boas novas do reino. Veja então, a diferença entre Cristo e nós é que Cristo vive a lei em nosso lugar e morre em nosso lugar. Mas a nossa semelhança com ele é como, assim como ele pregou as boas novas, nós também pregamos as boas novas. Então veja, a autoridade que foi dada, a autoridade da comissão é a mesma, a mensagem é a mesma, e o público também é o mesmo, que pregar as boas novas aos homens, mostrar para eles as novas do reino. Mas a diferença está em que Cristo Jesus, por meio de Cristo, teve a expiação e que torna então a mensagem possível de nós pregar. Cristo fez a expiação e nós pregamos essa expiação que ele fez. Então, a ideia aqui de Cristo então é o quê? É a igreja continuar aquilo que ele já fez. Aquilo que ele começou a fazer, que é que a missão recebida do Pai. Aqui, uma coisa importante que nós às vezes ignoramos. Às vezes a gente acha que missão começou com a igreja. Estamos enganados. Missão não começou com a igreja. E missão não é da igreja. Missão é de Deus. E missão começou com Deus. Antes mesmo de qualquer coisa, Deus é quem planejou a missão. Nós somos apenas encarregados em pregar esta missão, em cumprir esta missão. A missão começa com Deus e a missão pertence a Deus. Nós somos apenas chamados para cumprir essa missão. Mas aqui vemos a nossa responsabilidade, e olha aqui tamanha a responsabilidade, de que Cristo Jesus nos comissionou para dar continuidade à obra, à missão que o Pai o deu. Está vendo o peso disso aí? A igreja foi encarregada em continuar aquilo que Cristo começou a fazer. Não temos tempo agora, mas lá em João vai dizer isso aqui, né? Vocês farão, dão continuidade àquilo que eu vou fazer. Como está o cumprimento da missão que Deus deu para você, que Deus deu para a igreja? Será que você tem orado por missões? Você se interessa por missões? Você tem feito missões? Uma coisa que entristece o meu coração é que a igreja hoje faz 2 coisas. A igreja ora e dá dinheiro para missões. Uma igreja evangeliza. Não, a gente envia o pastor, a gente envia os missionários, nós não. Essa ideia de que as missões se faz de 3 formas, pregar e orando e contribuindo, é certo assim, mas se nós dividirmos, está errada. Quem disse que você só ora e contribui? Você também prega. E missões não se faz só no exterior, se faz também no interior. Não se faz só internacionalmente, se faz também nacionalmente. Você precisa pregar o evangelho às pessoas. Então, essa é a missão que nós recebemos. E aqui, veja, uma coisa importante, aqui é a grande comissão de Jesus. É a grande comissão. E interessante, para você ver a importância da grande comissão, é que todos os evangelhos, não sei se você já percebeu isso, todos os evangelhos, eles resistem à grande comissão. Todos. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20, fala da grande comissão que Jesus deu aos discípulos. Marcos capítulo 16, do 15
em diante, me esqueço até que parte, fala também da grande comissão que Jesus deu para os discípulos. Lucas capítulo 24, do verso, creio que o verso 45, ou do 45, né, em diante, vai falar também da grande comissão que Jesus deu aos discípulos. E agora João também vai falar da grande comissão que Jesus deu aos discípulos. Olha o destaque, olha a importância que os evangelhos estão a dar, os evangelhos, 4 evangelhos, estão a dar a missão que Jesus passou para nós. A igreja existe para isso. É uma coisa interessante, você nunca se perguntou por que não seria legal? Creio em Cristo e morreu, vai para os céus? Não é? Creio em Cristo, morreu, vai para o céu. Você perde o quê? Nada. Mas não. Você crê em Cristo, você fica na terra. E você não se isola num canto, agora só viver entre nós na igreja. Você está no mundo. É interessante estudar a oração do Pai Nosso. Tem muita verdade. Jesus Cristo vai dizer lá, vai falar lá o seguinte: eles estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus vai falar que não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Por que Jesus não orou? Pai, eles tira do mundo. Não é mais legal que a gente chamaria, né? Acharia? Não. É porque ele nos deu a missão de continuar aquilo que ele começou. Por isso a nossa missão é pregar as boas novas. Mas veja outra coisa importante, que a gente às vezes ignora. A gente acha que o que deve nos incentivar a fazer missões é a paixão pelas almas, o mundo está perdido e tudo. É claro que isso também é importante. Mas o fundamento da missão é a ressurreição. A ressurreição é o fundamento da missão. Em todos os evangelhos, Jesus só comissiona os discípulos depois dele ressuscitar. A grande comissão é dada no contexto da ressurreição. Então é a ressurreição que fundamenta a missão. Às vezes a gente dá muita ênfase no ide de Jesus e se esquece da ressurreição. Por que a gente vai? O ide de Jesus lá em Mateus 28, por exemplo, ele vem depois do que Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então a gente faz missões por quê? Porque Cristo ressuscitou. A certeza de que Cristo ressuscitou e, portanto, a sua ressurreição traz vida aos homens. Isso nos dá a missão. Porque a mensagem que nós levamos é mensagem de justificação para com Deus. Essa justificação é mediante a ressurreição de Cristo. Então é a ressurreição que fundamenta a missão. Nunca se esqueça disso. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Há uma longa discussão sobre isso aqui. O que quer dizer aqui? A pergunta é a seguinte: os discípulos receberam o Espírito Santo aqui ou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2? O que você acha? Jesus soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Há duas interpretações, né? Alguns, quer dizer, várias, mas principalmente duas. Alguns vão dizer que aqui os discípulos meio que receberam o Espírito Santo, foram capacitados pelo Espírito Santo, né, para continuar a obra de Jesus, mas não plenamente, que essa plenitude da capacitação do Espírito Santo se deu lá no Pentecostes. Ou seja, aqui de fato eles receberam, mas a plenitude de fato se deu em Pentecostes. Isso estaria a dizer então que eles receberam 2 vezes o Espírito Santo. E certamente esse entendimento é contrário, né? É contrário. Nós recebemos o Espírito Santo uma só vez e depois nós, o que acontece? Nos enchemos do Espírito Santo ao longo da caminhada. Outros vão dizer, então, e esse aqui é o meu entendimento, quer dizer, eu concordo com esses aí, não meu entendimento, concordo com esses aí, e aqui eu creio que esse é o entendimento daqui. Aqui Jesus Cristo não está a dar o Espírito Santo, Jesus Cristo ele está prometer o Espírito Santo. Jesus Cristo aqui ele está mostrando então a promessa daquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque se você vê, tendo dito isso, né, depois dele o enviar, esse Espírito Santo é para os capacitar. Depois dele os enviar, ele sopra sobre eles. O termo aqui sobre eles não está no texto grego. Né? No texto grego, ele aparece apenas soprou.
e na verdade a maioria das histórias dos manuscritos, os mais fiéis, os melhores, não trazem esse sobre ele, nem dá a entender que é sobre ele. Apenas literalmente seria, ele soprou e disse-lhe, recebeu o Espírito Santo. Então, uma ideia de que está aqui se falar da promessa do Espírito que vai acontecer daqui a alguns tempos, que é lá no Pentecoste. Deu para entender? Então, a importância desse Espírito Santo é por causa da comissão que ele deu. Veja, nós somos chamados a pregar o Evangelho por causa da ressurreição e nós, quem nos capacita a isso é que? O Espírito Santo, o que vai ser derramado lá em Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui se acha uma coisa importante. Como o perdão do pecado acontece? Os católicos vão usar esse texto para dizer que Jesus deu aos discípulos ou à igreja, né, a autoridade de perdoar pecado. Mas isso não é verdade. Pelo menos nesse texto não é verdade em nenhum outro texto. Primeiro, por quê? Porque aqui o verbo está no passivo, indicando que não são eles quem fazem, não são os discípulos quem fazem isso, que perdoam o pecado. É Deus quem faz. Vai dizer assim, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Está no passivo, não é os discípulos quem perdoam, é Deus quem perdoa. Então, não, vamos descartar essa ideia aqui. O que aqui quer dizer isso aqui? Reter ou perdoar o pecado. Jesus está falando isso aqui no contexto da grande comissão. Está dizendo o seguinte, que a mensagem que vocês vão proclamar, essa mensagem é que tem o poder de perdoar ou reter o pecado das pessoas. Como as pessoas serão perdoadas? Se elas crerem nestas mensagens que vocês forem pregar. Se as pessoas crerem no Evangelho, o seu pecado estará perdoado. Lembra lá Romanos capítulo 1, verso 16? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus que é para a salvação de todo aquele que crê. Então, é o Evangelho que tem esse poder, a mensagem do Evangelho. Se a pessoa crê na mensagem do Evangelho, ela será perdoada. E foi diferente com cada um de nós aqui? Certamente que não. Todos nós achamos o perdão de pecados mediante a pregação do Evangelho de Cristo Jesus para a nossa vida. Meus irmãos, então aqui vemos então essas verdades. Tinha mais para aqui explorar, mas o tempo não nos permite. O que a gente aprende nessa segunda parte aqui? Cristo incumbiu sua igreja de continuar com a sua missão de pregação do Evangelho aos pecadores. Este Evangelho é o poder de Deus para perdoar os pecados de todo aquele que crê. Assim, a igreja deve se empenhar no cumprimento da grande comissão que lhe foi dada. Veja novamente o peso de cumprir a missão. Não somente porque é continuação do que Cristo já fez. Nós continuamos a obra de Cristo, pregar as boas novas. Mas porque o perdão do pecado das pessoas, as pessoas são pecadoras, o perdão do pecado das pessoas depende deles crerem nessa mensagem. E ali aparece o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, com aquelas perguntas excelentes. Como crerão, se nunca ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Dá para entender a importância disso? Sim. Leprosos? Não. Sim. Sim. Os milagres foram de Jesus. Os milagres tinham o objetivo de mostrar a chegada do reino, que ele era o Cristo, o Messias. Isaías 69 vai descrever as obras que o Messias faria, e um deles é um milagre. Por isso Jesus fazia estas mesmas coisas. Então, meus irmãos, a importância então da pregação do Evangelho é isso. Eles vão ser perdoados se eles ouvirem o Evangelho e crerem neste Evangelho aqui. Isso coloca sobre nós grande responsabilidade para pregar o Evangelho. Vamos terminar por aqui, meus irmãos. Hoje vimos então Cristo
a aparição do Cristo ressurreto, vimos as coisas que aqui foram apresentadas. Fica então claro que há provas incontestáveis de que Cristo de fato ressuscitou e Cristo Jesus, com a sua ressurreição, nos trouxe a paz que ele nos prometeu e ele então nos incumbiu de continuar a missão que lhe foi dada pelo Pai. Essa missão que torna o perdão de pecados possíveis, mas isso aqui só se você pregar o Evangelho. Por isso, prega o Evangelho na tua família, prega o Evangelho nos teus colegas de escola, de trabalho, prega o Evangelho. Você não precisa pregar o Evangelho, meus irmãos, é falar daquilo que Cristo fez por nós. Isso é fácil falar. Não precisa, preciso fazer 5 anos de teologia para falar disso. É claro, vai ter mais bagagem, mas você consegue falar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, que essa mensagem, então, a gente leve para as pessoas.